Então, eu, na verdade, sempre fiz um trabalho voluntário e comunitário na minha comunidade. Na igreja do meu bairro, na associação de moradores, no conselho de segurança do qual fui presidente, no conselho regional de saúde do qual fui presidente, em diversos trabalhos voluntários, comunitários, movimentos sociais. Sempre tive uma proximidade muito grande no trabalho com a comunidade e vi que através da política poderia contribuir ainda mais, estando aqui na Câmara de Vereadores, representando o povo, e especialmente o povo dos bairros da nossa cidade, dos morros, das periferias, das ruas de placa amarela, o povo mais esquecido da nossa cidade, que precisa ter voz e vez, e através do nosso trabalho aqui a gente consegue fazer isso, porque a gente consegue levar os anseios desse povo até ao executivo, ao poder público municipal. Pela minha história eu sou sobrinho de um senhor que foi 4 vezes vereador aqui em Blumenau, uma vez em Pomerode e foi uma vez deputado estadual, então já tem no sangue esse traçado da política. E projetos para a comunidade que venham ao encontro da comunidade. Eu já encaminhei ao todo 18 projetos, 7 foram sancionados pelo prefeito e quero cada vez mais poder fazer projetos que venham ao encontro de toda a comunidade. Bom, na verdade meu pai foi um dos fundadores do PSDB nacional, aqui em Blumenau. E na verdade ele foi um dos fundadores nacional, ele esteve em Brasília, ou seja, meu pai foi uma pessoa que também já, através lá dos seus ideais, buscava algo melhor para a nossa sociedade. E eu convivi muito com isso desde criança. Meu pai foi secretário de saúde aqui em Blumenau, meu pai foi candidato a vereador também aqui em Blumenau, e de um certo modo está literalmente no sangue, né, da família. E eu, durante 7 anos e meio, estive à frente do Procon de Blumenau. Não tinha a intenção de ser candidato naquele momento, até porque eu vivenciei o que é uma campanha eleitoral e que é muito difícil, gasta-se muito dinheiro, é muito cansativo, né? E às vezes a política, de um modo geral, hoje no país está muito associada ao político é bandido, o político é sem vergonha, o político é ladrão e assim por diante. Passei por isso durante a minha família. Mas quando eu fiz um trabalho junto ao Procon e vi da necessidade de a gente poder alterar algumas legislações e fazer com que nós tivéssemos uma cidade melhor, eu saí candidato na eleição passada e nesta eleição acabei conseguindo o êxito que seria de conseguir ser vereador. Ou seja, realização de um sonho da família que acabou se tornando realidade. Como eu trabalhei muito com a defesa do consumidor, é tentar buscar projetos que fortaleçam ainda mais a defesa do consumidor na cidade de Blumenau e também no que diz respeito, obviamente, à fiscalização. Um dos principais objetivos do vereador é fiscalizar o executivo, ou seja, fiscalizar as obras do município, fiscalizar as contas do município, fiscalizar tudo e todo e qualquer ato que o município faça. Então esse é um dos principais objetivos. E a minha área de atuação, digamos assim, na Câmara de Vereadores, inclusive já com projetos de leis que já foram encaminhados, já foram 9 projetos em 4 meses, são muito voltados à defesa do consumidor. Nós tivemos um projeto já encaminhado e aprovado que é do couvert artístico, que ele regulamenta o couvert artístico nos estabelecimentos comerciais, e tivemos também recentemente a criação, a sanção da legislação que trata sobre os cabeamentos de TV por assinatura e também das telefonias fixas, que a gente possa organizar esses cabeamentos. O nome desse projeto chama-se Linha Ali. Tive alguns outros projetos que infelizmente foram encaminhados como inconstitucionais, porque eles entendem que a gente está mexendo no Código de Defesa do Consumidor, mas que aos poucos isso a gente vem modificando dentro da casa. E mais outros projetos que ainda estão por vir. Primeira pergunta, o que me motivou? Eu venho de uma família em que meu pai já foi vereador aqui em Blumenau, eu tenho um avô que foi vereador já numa cidade de Atalanta, lá no Alto Vale, meu tio foi prefeito lá, então eu sempre acompanhei a política muito de perto, né? Te confesso que eu particularmente nunca tinha tido a vontade de ser o candidato. Eu sempre ajudei em candidaturas de outros candidatos e tal, trabalhava mais nos bastidores, na organização, na coordenação, mas não me imaginava como candidato. Em 2013, no primeiro ano do mandato do prefeito Napoleão, a gente já começou a trabalhar uma situação de uma eventual candidatura em 2016. Por quê? Porque lá atrás já
começava esse movimento de renovação na política. E a gente queria dar uma contribuição também na parte da política, como eu te coloquei antes. Os espaços sempre vão ser preenchidos por alguém, seja essa pessoa de bem ou de mal. Se as pessoas de bem não se envolverem, não colocarem o seu nome à disposição, infelizmente os espaços vão ser ocupados por aquelas pessoas que se disponibilizam. Então, eu sempre destaquei que eu acho que as pessoas de bem têm que se candidatarem, né? Por quê? Porque precisa dar uma contribuição também para a sociedade. Eu acompanhava todo esse momento político que já existia lá em 2013, eu era muito crítico, né? Eu olhava na televisão, via notícias do Congresso, isso, o Congresso, aquilo, e pensava, meu Deus, mas se eu ficar aqui sentado no meu sofá, de braços cruzados, só reclamando, nada vai melhorar. Então, eu decidi colocar o meu nome à disposição, né, tentar fazer diferente, e graças a Deus na nossa primeira eleição a gente já conseguiu o êxito já na eleição e conseguimos sair vitoriosos, né? E os meus projetos, eu sou formado em administração pela FURB, eu estou fazendo uma pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas de gestão financeira, auditoria e controladoria. Então eu sempre brinco que eu gosto muito dos números, né? E principalmente de economizar os números, ainda mais se são recursos públicos, né? Então, nesses primeiros 6 meses, vamos colocar assim, do nosso primeiro mandato, eu já tive algumas ações que já refletiram na economia do gasto público. Dentre elas posso te citar, eu abri mão do carro institucional que tem aqui na Câmara, que cada vereador ele tinha o direito de ter um automóvel com 100 litros de gasolina por mês, né? Então a gente abriu mão do carro, automaticamente a gente vai economizar a gasolina. Cada vereador tinha a possibilidade de ter um celular institucional, com gastos até de R$600 por mês, também abri mão do celular. Então eu uso o meu carro, eu uso o meu celular, e com isso a gente economiza o recurso público. Muita gente pode dizer, mas isso, se tu for comparar no recurso de uma prefeitura, de uma Câmara de Vereadores, isso é muito irrisório. Vou te responder, mas eu acho que as pequenas coisas dão o primeiro passo para a gente fazer grandes mudanças, né? Então eu acho que a gente tem que começar a ponderar e a pensar no público como se fosse nosso, né? Se a gente está passando um momento da economia complicado, de austeridade, que a gente tem que economizar o pouco dinheiro que a gente tem, isso na nossa vida pessoal, no público não é diferente. A gente também tem que economizar para gastar esses recursos com o que realmente interessa, com as prioridades. Então essas foram algumas das nossas ações, e eu posso citar mais um projeto que acabou de entrar na casa, que eu tenho muito orgulho que a gente que apresentou, é um projeto chamado Frota Verde. Nós estamos em junho, no mês do Junho Verde, né, que é comemorado do meio ambiente, e o projeto ele nada mais é do que fazer a conversão de todos os automóveis a gasolina no município e na Câmara de Vereadores para o GNV, que é o gás natural. Essa ação ela tem duas frentes. A frente ambiental, que, né, o GNV ele é muito menos nocivo ao ambiente do que a gasolina, né? Tem uma redução de até 90% do monóxido de carbono em relação à gasolina, e o monóxido é o que faz aumentar a camada de ozônio, o buraco na camada de ozônio. E também tem a questão econômica, que o gás natural ele é até 60% mais econômico do que a gasolina. Então tu imagina a economia que dá para ser feita dentro do universo que é o município de Blumenau, com relação só ao combustível, se a gente conseguir fazer que esse projeto seja aprovado, e eu tenho certeza que os vereadores também vão comprar a ideia e vão conseguir aprovar. Então, eu tenho 20 anos de quartel, né, e eu sempre acompanhei a política, e isso sempre foi uma coisa que me chamava muito a atenção, a política. E em função disso, eu tenho parentes da família que foram políticos e que viviam na política, e eu senti o gosto por aquilo ali, e eu acho que eu posso trazer alguma coisa de bom para a política, eu posso contribuir. E foi dessa forma que eu me enganjei, estou me enganjando e fui inserido dentro da política através da votação, né? E o povo também entendeu dessa forma que eu deveria ser vereador, estar envolvido com a política. Projetos são muitos, né? Se nós fizermos uma análise aí, vários setores existem condições de a gente estar melhorando. Só que essa melhora não depende somente de um discurso, não depende somente de uma fala, depende de um estudo, né? Depende de uma condição que a gente possa levar
coisas boas para a nossa comunidade. E é como eu bem falei, a política é isso. A política ela tem que levar o anseio da comunidade, o que a comunidade espera, o que eles querem de retorno. Fazer o bem-estar do pai de família com a sua família, dar uma segurança, dar uma saúde digna, dar uma melhor condição de vida dentro do seu município, do seu estado e até dentro do país. Para isso, eu me propus a estar defendendo algumas bandeiras, uma delas é a saúde, outra a educação, para poder ajudar o próximo e tentar contribuir de alguma forma, né? Penso que todos que têm esse anseio de querer mostrar alguma coisa têm que ingressar na política e tentar mostrar para a nossa sociedade que é possível, dentro das condições, fazer alguma coisa diferente para a nossa sociedade. Legal, isso. Muita gente me questiona o que me fez entrar nessa loucura toda, né? Eu vim do terceiro setor, eu vim do voluntariado e ao mesmo tempo vim do mundo acadêmico, porque eu sou advogado, fiz especializações na área pública, eu fiz mestrado. Então, de um lado eu tinha muito a vivência de ver os problemas comunitários e de outro eu tenho um conhecimento técnico. E eu sentia no terceiro setor uma certa dificuldade de avançar em vários aspectos, que a gente chegava em alguns pontos e precisava, sim, de uma visão política diferenciada. E eu acho que quando você não concorda com alguma coisa, então assume a responsabilidade, vai lá e faz, e tenta modificar. Então foi em cima disso. Eu sempre quis ajudar o meu país a se mudar, a se modificar. Eu acho que um grande desafio hoje no Brasil, que é um país fantástico, com uma natureza extremamente diversificada, uma riqueza ambiental, uma riqueza cultural, com um povo extremamente generoso, é mudar a política no Brasil. E eu entendia que era esse desafio, que eu tinha esse desafio para passar nesse momento. Então nós fizemos uma campanha extremamente diferente, uma campanha pelas mídias sociais, nós fizemos uma campanha pela internet, fora desse modelo todo que está colocado aí. Ninguém imaginava na nossa campanha e a gente, através dos amigos que nos conheciam do terceiro setor, dos projetos sociais, voluntários, dos alunos, dos jovens, que foram compartilhando, a nossa campanha foi crescendo e nós chegamos aqui na casa como o segundo vereador mais votado da cidade, que foi uma surpresa, inclusive para mim, muito grande, mostrando para as pessoas que é possível sim fazer a política de um outro modelo, fora do modelo tradicional que levou o Brasil a esse abismo ético que ele se encontra. Dos nossos projetos, nós somos uma voz aqui que defende principalmente aqueles que não têm voz. Então tem um trabalho muito forte em relação aos deficientes. A gente tem um trabalho muito bacana na parte da inclusão, a gente está na frente do mês de setembro, que é o Setembro da Inclusão. Então eu acabo recebendo muito as demandas aqui de surdos, de cegos, de pessoas que têm dificuldade de inclusão social, inserir elas dentro da sociedade, dar vez, dar voz, emancipar, não uma visão fechada, arcaica, assistencialista, mas uma visão realmente de dignidade da pessoa humana. Tenho um trabalho muito forte na parte dos animais, eu fiz o meu mestrado em política pública de proteção aos animais, então assim, a gente procura desenvolver, a gente já conseguiu avançar em alguns pontos aqui, conseguimos a aprovação de uma lei que permite que os animais estejam na questão dos apartamentos, dos condomínios. Isso era uma situação que dava muita briga de vizinhos, a gente conseguiu avançar. Fizemos, através de algumas indicações, a criação de um fundo específico para a política pública de proteção animal. Então as multas que são aplicadas a gente tenta reverter para uma política de castração. A gente está procurando alguns avanços institucionais. Sou o vereador mais jovem da casa, então a gente tem um trabalho muito grande. Como vocês viram há pouco, a gente estava aqui discutindo projetos de juventude com o pessoal da coordenação de juventude da cidade. Então a gente vem procurando, sobretudo, pensar e trazer para a cidade uma visão maior. Eu acho que Blumenau, durante muitos anos, se acostumou com a ideia que o vereador era um cara de idade, que era um cara que resolvia só o problema do buraco. E o nosso poder aqui, o nosso papel é diferente. E a cidade precisa crescer. Eu acho que esse pensamento pequeno fez Blumenau regredir em muitos aspectos. A cidade tem que discutir política de inovação, de desenvolvimento econômico, de turismo, tem que discutir política de inclusão social, política de sustentabilidade, política de proteção animal, política de inclusão, e eu procuro ser uma voz nesse sentido, para fazer Blumenau reencontrar a grandeza que ela tem. Foi um reconhecimento da comunidade. Então, eu participava em 6 diretorias diferentes. Entendeu a comunidade pelo qual eu me identifiquei, tanto a Associação Moradores, como a igreja, futebol, enfim, todas as ações onde eu participei, entenderam então, já em 1988, eu já participei 8 vezes como candidato a vereador.
Eu estou pela 7ª vez aqui como vereador. Então, eu participei desde 88 e desde lá entenderam os blumenauenses que eu deveria estar também defendendo aqui na Câmara os pleitos. E por isso me interessei por um partido naquele momento. E quando eu me filiei pela primeira vez foi para o PMDB, tanto depois então um outro partido me sondou e também entendi que eu podia ter aí uma oportunidade maior. Em 1990 estou no PSTB, então já estou aí há quase 27 anos dentro do mesmo partido e com certeza defendendo tanto as ações que nós temos como regra dentro do partido, como também interesses comunitários. Temos um projeto, inclusive Bairro Saudável, eu quero mostrar para você aqui, um projeto de Bairro Saudável que nós fizemos esse final de semana já pela 6ª edição. O que consiste esse projeto? Esse projeto já fiz em vários bairros. Ele consiste primeiro numa palestra na escola, né? Nós fizemos na escola Emílio Baumgarten, aconteceu da palestra da FAEMA e também do SAMAI, para que nós possamos fazer o quê? Conscientização da separação do material reciclado para com o doméstico. E nós estamos nesse projeto já pela 6ª vez em diversos bairros da cidade, na região norte da cidade onde eu resido. Então nesse final de semana o que nós fizemos? O nosso gabinete, nós éramos em 12 pessoas, fizemos 6 equipes, 6 caminhões, nós recolhemos 6 caminhões cheios de lixo reciclado, geladeiras, tudo que de repente, aquilo que semanalmente passa o lixo reciclado na frente da rua do nosso munícipe, ele não pega. Nós fizemos um trabalho e distribuímos então em 169 ruas esse folheto para que as pessoas pudessem deixar sábado de manhã até 7h30 da manhã tudo aquilo que está dentro sobrando na sua casa. Por quê? Nós tivemos 2 eventos seguidos em Blumenau, que foram as enchentes, as enxurradas. O que nós encontramos lá dentro? Todos aqueles materiais. Com certeza muitos blumenauenses pegaram água porque estavam entupidos os ribeirões. E nós entendemos no mês verde, que é o junho, e nós adotamos aqui na Câmara de Vereadores uma semana do lixo. E nós buscamos o reciclado. Porque além de você ganhar dinheiro com ele, o que nós jogamos no lixo, o que nós jogamos no ribeirão, esse cidadão pode ganhar dinheiro com isso. E muito dinheiro se é jogado na cidade fora. E nós conscientizamos. Tanto é que também ele complementa não somente o recolhimento. Ele complementa, agora nós estamos entregando a partir de ontem, informações. O que é a reciclagem? Quais são os benefícios que ele traz? E também a decomposição de alguns materiais. Então, veja você, uma bateria de 100 a 500 anos para decompor. Orgânico, de 9 meses, seja casca de fruta, seja o vidro, 400 anos. Quer dizer, são informações para ele também entender de que realmente vale a pena ele fazer a reciclagem e para ele também ter informações, né? E nós fizemos esse trabalho junto com as escolas, o CI também, né? Onde que naquela semana passada também, muitos alunos apresentaram trabalhos. Então ele é um projeto realmente que é a menina dos meus olhos. Com certeza, dessa forma, nós vamos fazer com que menos ribeirões possam estar aí cheios de materiais, né? E nós temos um outro desafio. Nós queremos copiar esse projeto já que existe na cidade de Pomerode, onde vai haver uma troca de material. Não deve ter envolvido dinheiro, e sim nós queremos que uma pessoa de repente tenha um armário, de repente uma outra pessoa possa utilizar ainda, de boa qualidade ainda, né? Um fogão, de repente ele está em boas condições, mas ele comprou um novo, mas possa colocar naquele dia lá e dar um destino para alguém que precisa. Então é um projeto nosso também, nós queremos fazer ainda no decorrer do ano, quem sabe, e talvez no ano que vem introduzir na cidade também. Em Pomerode já existe,
E esse projeto, com certeza, eu fico muito feliz porque nós conseguimos, então, encher 6 caminhões. E o mais contente de tudo é que agora a SAMAI vai fazer um projeto, e essa semana nós vamos conhecer a empresa, de que na cidade toda nós vamos ter o lixo reciclado recolhido. Não é bacana? Com certeza nós vamos ter tudo aquilo, e a conscientização da separação. É importante que cada um saiba de que é doméstico. Muita gente, né, precisa saber o que a gente pode reaproveitar, porque lá na SAMAI eles têm empresas que compram esse material. Então nós vamos dar um destino e essa empresa vai reaproveitar. Com certeza nós estamos jogando dinheiro fora. Muita gente está jogando dinheiro fora. Mas às vezes por causa de informação ou por questão de cultura também, né? Então nós, no Menauense, queremos ser realmente modelo. Não só para o Brasil, para nós mesmos, né? Que queremos. Então esse projeto, entre tantos outros projetos, realmente porque eu coloco a mão na massa, né? Então eu estou lá também recolhendo. Então existe várias. Nossa, essa menina que estava aqui do lado. Então nós não olhamos o tamanho nem a idade. Todos nós estamos pegando junto. E aí tem a parceria de 4 empresas, como você sabe que aqui também nós colocamos então as empresas junto. E o SAMAI, a Secretaria de Manutenção, que também faz o seu trabalho e que coloca à disposição para que recolhesse então esse lixo reciclado. Eu desde 7 anos de idade eu sempre trabalhei envolvido com política. Meu pai era envolvido como cabo eleitoral e eu prestei serviço, né, voluntário como criança, adolescente depois, e entrei no processo de associações de moradores. Eu fui presidente de 5 associações e vi que através da associação de moradores eu pude servir a comunidade. Então na política eu comecei a ver a possibilidade de, com mandato, poder fazer projetos de lei, viabilizar, fiscalizar o executivo para contribuir com os nossos munícipes, com a sociedade. Isso é que me levou a ser político. Eu já apresentei vários projetos aqui na Câmara Municipal, mas eu penso que nós devemos nos ater à questão da educação. Tudo na nossa vida começa pela educação. Valorizar os nossos professores, que aí, sem dúvida nenhuma, em conjunto vem a valorização do aluno, do educandário de uma forma geral. A segunda questão é a questão de projetos voltados à questão da saúde, né? Melhorar os nossos espaços físicos, dar condições de trabalho digno aos profissionais da área da saúde e remunerar melhor o professor, quem está também na área da educação, como está sendo feito um processo hoje na nossa cidade com meus projetos de lei de valorização do professor. Uma outra questão que me preocupa também é a questão da segurança pública. É um dos projetos que me faz, sem dúvida, cobrar mais e mais do Executivo Municipal, que nós temos que formar a Guarda Municipal, porque eu vejo onde há um agente de trânsito, que ele se transforma num agente de segurança do município, ele vai inibir atos de vandalismo e tantas outras coisas, latrocínios e etc. Então eu vejo dessa forma. Com relação à habitação também no nosso município, eu acho que temos que dar uma prioridade. Nós temos mais de 10 mil famílias esperando ter aonde abrigar os seus filhos, as suas famílias. Então faz necessário nós estarmos estendendo as mãos através de recursos federal, como existe Minha Casa Minha Vida, possibilitando o financiamento para que eles possam ter dignidade onde morar. Na última questão, eu sempre tenho falado do sistema viário da nossa cidade. As nossas pistas de rolamento, elas têm que estar funcionando, ou que seja, de boa qualidade. Não podemos ter sinalização escondidas, não podemos ter umas vias como nós temos cheias de buracos. Nós temos muitos impostos que estão sendo pagos pelo munícipe, que infelizmente não está sendo retroagido, ou seja, reproduzido na questão de termos uma pista de rolamento de qualidade para a nossa cidade. Então, na realidade, eu sempre gostei um pouco de política, né? Eu sou do Rio Grande do Sul,
E lá o Estado sempre teve uma expressão, né, bastante significativa no cenário político nacional, né? A gente teve vários presidentes lá, que são do Rio Grande do Sul. Nós tínhamos uma figura emblemática lá, que foi o Leonel Brizola, que movimentou muito a política do Estado, e a minha família sempre teve um certo vínculo com isso, né? Na realidade não tive nenhum candidato na família, mas todos participavam e gostavam efetivamente disso. E eu, quando cheguei em Blumenau há 16 anos atrás, como médico, comecei a atuar numa unidade de saúde lá na Itopavazinha, e a gente começou a se envolver com as questões relativas à comunidade. Depois, mais tarde, eu tive a oportunidade de participar da gestão. Em 2006, eu fui convidado a ser coordenador médico das unidades de saúde, depois fui gerente, fui diretor, e de 2009 a 2012 eu fui secretário municipal de saúde. E aí houve, né, uma participação mais intensa com relação à questão do envolvimento político, né, porque fazia parte da gestão. E como eu já gostava também, em 2012 então eu recebi o convite, na época do prefeito João Paulo Kleinberg, para concorrer a vereador. E aí acabei me candidatando, como eu disse, infelizmente naquela época, na ocasião, a gente acabou não entrando em função da legenda, né? Mas o que me motivou mesmo foi, desde o início já, esse envolvimento familiar e particularmente o objetivo de tentar contribuir, principalmente com relação às questões da saúde, que é a área que eu, né, tenho um domínio maior, até por ter sido gestor. E essa é, na verdade, a minha principal bandeira aqui dentro da Câmara de Vereadores. Claro que o objetivo é discutir todas as questões ligadas à cidade, mas a saúde, para mim, é a minha principal bandeira, né? E um dos meus objetivos, inclusive, é viabilizar o pronto atendimento 24 horas lá no Hospital da FURB, lá na região norte. Com isso, o objetivo é a gente desafogar um pouco mais o atendimento no pronto-socorro do Hospital Santo Antônio, do Hospital Santa Isabel, e também reforçar a estrutura de atendimento, principalmente do Ambulatório Geral do Garcia e do Ambulatório Geral da Velha. Hoje nós temos alguns ambulatórios funcionando até a meia-noite, mas na realidade nenhum deles com uma estrutura física adequada. Então a ideia é que a gente tenha pelo menos o Ambulatório Geral do Garcia e da Velha, que são as duas regiões mais populosas que a gente tem, com uma estrutura mais adequada para fazer esse atendimento no horário estendido, né? Que a gente possa ter lá também pelo menos um exame de raio-x, e aí muitos vão dizer assim, mas você vai colocar um aparelho de raio-x para fazer um exame eventualmente quando o médico tiver alguma suspeita de fratura ou alguma coisa assim? Não, na realidade a gente tem muita demanda de exames eletivos, que hoje a Secretaria de Saúde contrata esses serviços, né, de empresas que realizam os exames para a população, e a gente poderia, na verdade, ter um aparelho lá, tanto no Garcia quanto na Velha, fazendo esses exames eletivos, que são os exames, né, agendados, que têm um volume grande para serem realizados, e numa eventualidade, se o médico tiver alguma suspeita com relação a uma fratura, um entorse, alguma coisa assim, ele pode solicitar o exame e ele ser realizado lá mesmo, no ambulatório. Hoje, qualquer situação onde haja uma dúvida, uma suspeita diagnóstica, o médico acaba tendo que mandar o paciente para o pronto-socorro, tanto no Hospital Santo Antônio quanto no Hospital Santa Isabel. Então, basicamente, seria, com relação à saúde, a ampliação do atendimento, né, no sentido de dar uma estrutura física mais adequada, principalmente para o Ambulatório Geral do Garcia e da Velha, a implementação do pronto atendimento 24 horas no Hospital Universitário lá da FURB, que tem uma estrutura que já foi construída para ser o pronto-socorro do futuro do hospital universitário. Então a estrutura física lá já é para isso, lá já tem centro cirúrgico, tem sala de raio-x, sala de ultrassom, leito de observação, só que ela funciona hoje só meio período. E a ideia é que a gente passe a ter lá um atendimento também em 24 horas, dando suporte para toda a região norte da cidade, que possa ser atendida lá. E uma outra questão, né, fugindo um pouquinho da lógica da saúde, é com relação às vagas de creche. Eu defendo que a gente tenha um parâmetro, não simplesmente uma fila única por ordem de inscrição, e sim uma avaliação socioeconômica das pessoas que estão na fila. Não é querer tirar o direito de ninguém, né? Acho que todos têm direito, sem dúvida nenhuma, mas a gente precisa atender primeiro aqueles que têm uma necessidade maior. Lá na saúde a gente já trabalha dentro dessa lógica, a gente usa o que a gente chama de regulação, que é quando você tem um número maior de pedidos do que de vagas, é feita uma segunda avaliação, né, e é analisado cada um dos casos para se priorizar aqueles
que vão ser atendidos primeiro. Então eu entendo que no caso das vagas de creche, nós deveríamos ter uma avaliação socioeconômica. Como eu disse, não é tirar o direito de ninguém, mas aquelas famílias mais carentes, onde o pai e a mãe trabalham, esses deveriam ter uma facilidade maior de acesso. E aquelas outras pessoas que têm uma renda familiar mais elevada, como eu disse, não é que elas deixam de ter o direito, mas elas deveriam, né, estar numa posição, vamos dizer assim, na fila, não na mesma condição de quem tem uma renda familiar um pouco menor. Né? Então eu defendo a avaliação socioeconômica para a fila da vaga de creche. Exatamente nesse mesmo contexto da minha fala inicial. Ajudar a resolver os problemas, ajudar a fazer a diferença, ouvir as pessoas, fazer os encaminhamentos no sentido de tornar melhor a vida do cidadão. Acho que essa foi a minha principal motivação. Principais, eu já apresentei aqui, eu não tenho um número exato, mas apresentei vários projetos em várias áreas. Vou falar um bem simples, mas que tem um simbolismo muito importante. Uma das principais deficiências hoje na nossa cidade é a da segurança. Há uma grande insegurança hoje. Vocês, por exemplo, quando pegam o ônibus à noite, saem da escola para ir embora, se vocês tiverem que descer do ônibus e caminhar cerca de 50 metros ou 100 metros até a casa de vocês já vão ficar atemorizados. Vão ficar com medo, vão ficar, puxa, será que vai vir algum assaltante, alguém que vai fazer algo mal, principalmente para uma menina, para uma moça de 15, 16 ou 17 anos. Então eu fiz um projeto que dá o direito do usuário do transporte coletivo descer desse ônibus mais pertinho da sua casa, mesmo que não haja um ponto de ônibus no local, isso a partir das 22 horas, que é aquele horário mais crítico, né? Inclusive nós já tivemos na nossa cidade vítimas de estupro nesse horário. Então esse foi um dos projetos que nós apresentamos, além de outros. Como eu estava na escola, em 2002, eu e minha esposa começamos um trabalho social com crianças, levando as crianças para o esporte. Com isso, ficou muito grande o incentivo, o carinho daquelas crianças por ter a oportunidade de poder participar do futebol, me trouxe essa casa. De que maneira? Todos os eventos que nós fazíamos, dava uma média de 600, 700, 800 crianças. Isso cada vez me fortaleceu mais para poder fazer alguma coisa de bom. Em 2012, assumi a Associação de Moradores como presidente e construímos muito lá. Fizemos várias obras, fizemos eventos e paguemos. Onde eu sou fundador do Clube de Mães. E esse Clube de Mães me convidou para participar de uma eleição. Por que eu fui convidado? Pelo trabalho que eu vinha fazendo desde 2002, um trabalho consciente, um trabalho de trazer as crianças para o futebol, não deixando entrar em outros caminhos. Com isso eu consegui fazer um bom trabalho, com honestidade, e fui eleito a primeira vez pelos meus amigos e pela população que realmente me conhecia e me conhece até hoje pelo trabalho sério e a oportunidade para as crianças que também estão no futebol até hoje. Eu sou um cara inconformado, a minha vida inteira eu fui inconformado. Eu sou oriundo de uma comunidade muito carente. Então, meus pais são semi-analfabetos. Meu pai só sabia assinar o seu nome. E eu não me conformava com aquela situação ao meu entorno, aquele ciclo de pobreza. E eu não conseguia entender o porquê que tantas pessoas tinham tantas coisas e eu, infelizmente, meu irmão, enfim, nós passávamos por dificuldade. Morávamos num bairro que não tinha toda a infraestrutura necessária e a gente fazia essa pergunta, mas por que essa diferença? De um lado nós temos pessoas com tanto poder aquisitivo e do outro lado estou eu aqui com meus pais semi-analfabetos, sem poder condições de estudar, numa escola ruim, precária, e aí eu fui dentro da minha própria comunidade já mudando isso, tentando ajudar. Eu sempre quis ajudar as pessoas. Então, dentro da comunidade, eu fui presidente da Associação de Moradores, enfim, fui tentando mudar ao meu entorno, a minha comunidade. E aí surgiu a paixão por dar aula, por ser professor, que é o que eu consegui enxergar, eu consegui ajudar e transformar as vidas das pessoas. Assim como eu consegui transformar a minha vida, eu via pela sala de aula que eu conseguia, através da educação, transformar vidas, e aí fiz projetos sociais, e aí a coisa foi ampliando, a vontade de ajudar foi ampliando.
E aí eu percebi que através da política, através da Câmara de Vereadores, eu poderia ajudar não só a minha comunidade, mas agora ajudar a cidade de uma forma geral. Bom, primeiro a minha bandeira, uma bandeira que eu não abro mão, é a bandeira da educação, é o que eu acredito, foi o que me salvou, foi que realmente a educação foi o que me transformou, foi o que fez a pessoa que eu sou hoje. Eu consegui romper o ciclo da pobreza, e quando eu falo ciclo da pobreza, não é dinheiro, mas romper aquele ciclo de meu pai é analfabeto, eu vou ser analfabeto também, e foi a educação que me deu essa oportunidade. Então essa é a minha principal bandeira. Então alguns projetos já foram aprovados, em menos de 100 dias eu consegui aprovar um projeto fantástico para a cidade, que já está dando resultado, que é o projeto da transparência. Eu não abro mão da transparência, acho que tem que estar tudo aqui transparente, os gastos do nosso gabinete tem que estar transparente, a forma de conversar tem que ser transparente. Então nós tínhamos as multas, e as multas, quando eram geradas, estas multas elas realmente não tinham transparência, elas não iam para o site. As pessoas sabiam que ganhavam uma quantidade X de multa, mas não sabiam para onde está destinado esse valor. E eu fiz um projeto de lei, foi passado em menos de 100 dias pela casa e foi oficializado, já está no portal Transparência, e a partir de agora todo mundo, qualquer cidadão, pode abrir o computador e ver onde está sendo investido, cada nota fiscal, tudo certinho, e de fato, e agora nós temos a certeza de que isso tem que ser investido dentro da lei. Investir em educação do trânsito, investir em melhorias do trânsito, coisa que a gente não conseguia observar, e a gente já começa a ver que agora está acontecendo, e tem que acontecer de forma muito transparente. Aqui na casa também, várias ações. Uma das principais ações que eu tive foi cortar alguns benefícios, de certa forma. Eu abri mão do carro, eu abri mão do celular, e a verba de gabinete, eu sou um dos que menos gasto aqui. Eu gasto, acho que 100, 150 reais por mês, no máximo, não dá nem isso, enquanto tem vereadores que gastam quase 2, 3 mil reais. Então isso eu faço questão de ter essa transparência com gasto público, com dinheiro. Então esse é o primeiro projeto que a gente fez. Tem outros vários projetos que a gente fez aqui, construiu, foi aprovado, vai ser sancionado, que é um projeto que facilita a vida do cidadão também, que o cidadão tem direito, na hora de ganhar a sua multa, a primeira multa durante um ano, que se for leve ou média, ele tem direito a ganhar essa multa de forma de advertência, de forma educativa. Isso não vinha acontecendo. Ele ganhava advertência, mas ele tinha que recorrer. E se ele não recorresse, e muitos cidadãos não têm tempo de recorrer, porque estão trabalhando, estão na escola, ele simplesmente era punido e ganhava multa. Então isso não é educação. A educação do trânsito tem o direito de ter como advertência e receber isso. A gente brigou bastante aqui. Enfim, tem vários. A gente fez hoje, acabei de vir da prefeitura, onde nós sancionamos o agosto laranja, que as pessoas infelizmente acham que é apenas uma cor e uma data. Não tem nada de fazer, vereador. Você precisava ver as crianças que têm mielomeningocele, crianças muitas vezes cadeirantes, estavam lá chorando, emocionante, porque ninguém conhece essa doença, essa patologia, no caso mielomeningocele. Então agora vai ter um mês e uma cor onde a instituição vai poder mostrar para a sociedade o que é mielomeningocele, até para conscientizar a sociedade para que tenha o uso do ácido fólico, enfim, para que mais crianças não venham a ter essa patologia no futuro. Então são vários projetos que a gente está fazendo aqui, está fazendo com muito cuidado, com muito carinho, e eu sou muito cuidadoso nesse projeto, eu estudo muito antes. Então eu tenho em torno de 5 ou 6 projetos já aprovados, já em menos de 5 meses de mandato. O que me motivou foi o desejo de melhorar, justamente de participar ativamente da construção social, da construção econômica, do desenvolvimento social do município de Blumenau. A vontade de participar e de contribuir, que é o que a gente vem fazendo dia após dia aqui na Câmara de Vereadores, em sintonia com os outros vereadores, em sintonia com o prefeito e com os secretários municipais, a vontade de contribuir, de participar, de fazer diferente, de melhorar a política em Blumenau e dar um exemplo para as novas gerações de que só é possível a mudança se nós efetivamente participarmos. A crítica, muitas vezes, ela é trazida à tona por todos, mas a vontade de ir lá e mostrar trabalho, muitas vezes as pessoas não têm. E essa vontade que nos motivou a entrar na política. Os projetos são vários. A gente já, inclusive, saímos agora do gabinete do prefeito com mais uma lei sancionada, empresa amiga da escola, uma parceria público-privada aí que pode ser desenvolvida agora no município de Blumenau, de forma que as empresas possam investir em reformas aí de educandários municipais, de creches, de pré-escolas, para melhorar a estrutura das escolas. A gente tem várias escolas, vários CEIs, que muitas vezes querem aí a participação do empresariado, da sociedade, e a sociedade, o empresariado quer
auxiliar, mas não sabe como. Através dessa lei, os diretores, os professores, os pais, as APPs, né, elas podem procurar a empresa do bairro, por exemplo, para fazer investimentos na escola. Está autorizado agora através dessa lei. E outras também que a gente já sancionou, que o prefeito sancionou, que foram de nossa autoria, veículos abandonados, para retirar veículos abandonados, alteração no Código de Posturas, também da cidade, uma outra lei. A gente vem trabalhando muito na questão educacional e na questão de segurança pública também, auxiliando a Polícia Militar, enfim, com convênios com a Prefeitura, melhoria de material, cobrando efetivo do governador, dos deputados estaduais. A gente está atuando de forma bastante comunitária, com projetos de leis, com atendimentos nos bairros, com atendimentos nos gabinetes, trabalhando dia após dia para fazer uma cidade melhor através da política. Esse é o objetivo que nos motivou a se filiar a um partido político e a colocar um nome à disposição aí da sociedade, e obtivemos aí uma oportunidade, que foi a vitória eleitoral, na verdade é uma oportunidade para a pessoa chegar e mostrar serviço. Eu sempre tive espírito crítico. Sabe aquela pessoa que vê alguma coisa errada e critica? Eu sempre fui assim. E talvez isso tenha me motivado a participar da política e a ser candidato a vereador. Quando alguém tem espírito crítico, ele tem algumas alternativas. Ele pode reclamar com tudo e com todos e viver com uma nuvem negra em cima da cabeça e ser taxado como alguém chato e reclamão. Ele tem hoje a alternativa de escrever nas redes sociais, de reclamar das coisas e criticar os outros nas redes sociais, ou então ele pode escolher o caminho que eu escolhi, de tentar fazer melhor, tentar fazer mais, tentar fazer diferente, tentar contribuir à sociedade da forma que eu acho que é o jeito certo. E eu me candidatei e vi que muitas pessoas pensavam como eu, que acreditavam que podia se fazer política de forma diferente, com seriedade e com ética. Eu vi pessoas cansadas de fanfarronice na política, que queriam de fato um representante que pudesse ter seriedade, princípios, para representá-las na Câmara de Vereadores. Os meus projetos se dividem, na verdade, em alguns temas. Eu tenho projetos voltados ao desenvolvimento econômico, projetos voltados ao turismo, cultura e esporte, tenho algumas diretrizes nesse sentido, e combate à corrupção e transparência é algo bastante importante no meu mandato. Tenho isso como princípio. Coordeno, por exemplo, o comitê da Câmara de Vereadores de Transparência. Temos oferecido um portal novo de transparência à Câmara de Vereadores para que a sociedade possa nos controlar. Isso faz parte também das minhas propostas. Combate à corrupção. Encaminhei uma lei recentemente ao Executivo Municipal para que seja mais rígido no controle e no combate à corrupção, e tenho ainda como princípio, como valor e propostas, a preservação do meio ambiente e a valorização de energias renováveis. O que me motivou é que eu fui presidente da Associação do Corpo de Bombeiros de Blumenau e do Estado de Santa Catarina. Eu fui presidente. E tudo que os bombeiros precisavam na época não tinha um fundo, Funrebom Pompoc. Não tinha esse fundo que hoje eles pagam a taxa para o bombeiro vai lá, faz a vistoria e esse fundo fica para o bombeiro investir. O bombeiro não tinha fundo, não tinha dinheiro, não tinha arrecadação na década de 80. Tudo que nós precisávamos passava pela mão de política. Ia fazer um encontro de bombeiros do Estado. Precisava da ajuda dos políticos, para ônibus, para troféu, para medalha, para alimentação, para custear alimentação, para tudo envolvia política. Fui presidente da PP da Escola Paulina Wagner. Nós queríamos fazer um campeonato com as crianças, para botar o ônibus para buscar as crianças, precisava falar com quem? Os políticos. Para conseguir troféu e medalha, tinha que correr atrás dos políticos. Conseguir ampliar qualquer espaço esportivo na escola, tinha que vir falar com os vereadores, com o prefeito, com os políticos. Para colocar iluminação no campo, tinha que falar com os políticos. Tudo envolvia política. Eu disse, não, eu vou ser político, eu vou ser candidato, eu não vou ficar correndo mais atrás dos outros, e eu vou ser candidato e eu vou fazer a minha parte. Eu vou contribuir para a sociedade, eu sendo candidato. Eu sendo o vereador Zeca Bombeiro, até porque para o bombeiro precisava, tudo que a gente precisava envolvia política, e para a escola também tudo que a gente precisava fazer, ou precisava ampliar qualquer espaço na escola, também dependia de secretário de educação, de prefeito, de vereadores e por aí afora. Aí eu me envolvi no mundo para todos os mandatos, né? Porque o vereador ele se envolve em todos os mandatos. Tem projeto que tu começa num e não consegue terminar. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui para ti, o Arcanjo 03, o helicóptero.
Quando eu comecei a falar, 3 anos atrás, inclusive imprensa, gente da imprensa, o próprio Carlos Tonetti, teve gente que tirou sátira de mim, tiraram sarro de mim, desenharam eu assim com um helicópterozinho de plástico na mão, fizeram piada de mim, e hoje o Arcanjo está aí, hoje essa aeronave está aí. Entendeu? Esse é um projeto meu, uma ideia minha, que depois o Jean Kuma abraçou, o João Paulo Kleinbing abraçou, o governador abraçou, o comandante-geral Onir Mocelin do Corpo de Bombeiros abraçaram, e realmente viram que essa ideia é válida. Até eu tenho aqui para mostrar para vocês, Jefferson, pega ele para mim. Essa é a medalha nossa. É? Isso. A medalha do Arcanjo veio para mim, tá aqui. A medalha do helicóptero aqui, tá? Doada pelo Comando Geral do Corpo de Bombeiros e pelo governador do estado. A medalha do helicóptero veio para o vereador Zeca Bombeiro. Então, assim, são coisas, são projetos que realmente não tem palavras, certo? Para quantas vidas vai salvar essa aeronave? Não tem palavras, entendeu? Uma vida tem preço. A tua vida tem preço, a minha vida tem preço, ninguém sabe. Agora, a hora que nós somos salvos pela aeronave, aí a gente vê o valor que tem uma aeronave dessa. Esse é um projeto. Eu fiz outro projeto, extensão da ficha limpa. O que é isso? Todo político tem que ter ficha limpa. Mas não é nós aqui que somos secretário da Fazenda, não é nós aqui que mexemos no dinheiro, não é nós aqui, certo, que somos secretário de obras é lá. Então o que eu fiz? O projeto de extensão de ficha limpa. O projeto de extensão da ficha limpa do Zeca Bombeiro. O que eu quero dizer com isso? Que esse projeto de extensão da ficha limpa, ele tem que valer para o secretário, para todos os funcionários. Porque quem mexe no dinheiro não é nós. Quem cobra tributos não é nós, entendeu? Quem vai lá fazer a obra, quem vai licitar a obra não é nós, certo? Então eu fiz um projeto de extensão de ficha limpa, para além do político, todos envolvidos no mundo político ou como funcionário da prefeitura e da Câmara, tem que ter